tarde, irmãos e irmãs. Na verdade, nós é que agradecemos por podermos estar aqui falando com vocês nessa tarde. E agradecer principalmente a Deus, porque mesmo pequenos e indignos, Ele confia em nós. E eu gostaria, nós gostaríamos de começar a nossa fala endossando aquilo que mais cedo o Padre Kleber bem disse. Para nós estarmos aqui, é necessário ter gratidão por quem permitiu que aqui nós chegássemos. Então, toda a nossa gratidão aos nossos pais, o meu pai Norisvaldo, já falecido, a minha mãe Rita de Cássia, e eu não posso deixar de falar da minha avó, Dona Maria Lúcia, que ajudou a me educar, e os pais do Fábio, que são extremamente presentes em nossas vidas, o seu José e a Dona Eulália. Então, toda a nossa gratidão. Foi através deles que nós viemos, e estamos continuando o nosso caminho enquanto família. É necessário a gente começar a nossa fala, e a gente está aqui como agente de pastoral familiar, pensando que este nosso encontro hoje poderia e deveria, ter sido presencial, se nós não estivéssemos passando por este momento tão adverso. Então, pensando nisso, se nós estivéssemos reunidos fisicamente, com quem estaríamos reunidos? Nós estaríamos reunidos com os agentes da pastoral familiar. E como agente de pastoral familiar, a nossa fala, nesta tarde, será especialmente dirigida a eles. Eu sou um ser humano inquieto. Eu estou o tempo inteiro me questionando sobre o meu propósito. O que é que Deus quer de mim? O que é que Ele espera de mim? E eu me recordo muito bem, com muita clareza, que era justamente perguntando isso para o Fábio, na mesa de um café da tarde que nós fizemos lá em casa. Enquanto eu questionava, o celular dele tocou uma notificação e era o convite para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E ele me disse o seguinte: se você quer resposta, a resposta veio, Então, a gente precisa... E o tema é um presente, O amor gera vida. E quantas faces este tema tem? Quantas faces ele tem? A gente ficou se sentindo assim presenteado com o tema, porque ele é amplo e dá para a gente falar sobre muitos aspectos dele. É claro que a gente tem uma demanda de tempo, mas o que nós gostaríamos, então, é de levá-los à reflexão. Pensando nesta reflexão, a gente precisa entender que Deus nos amou primeiro. E toda a forma de amor vem de Deus. Eu não vou me aprofundar nisso, porque o Fábio vai falar depois com vocês sobre isso. Mas tudo passa pelo amor que Deus tem por nós. Primeiro Ele nos amou, através deste amor que Deus deposita em nós, é que nós vamos desenvolvendo todas as nossas ações. E principalmente o nosso trabalho enquanto pastoral, porque essa é a finalidade da nossa conversa. E dentro disso, a gente vai desenvolver o tema O Amor Gera Vida. E aí a gente precisa pensar que a falta dele gera a morte. E quanto de amor e quanto de vida nós temos gerado através do nosso trabalho pastoral? Nós gostaríamos de levá-los a esta reflexão, nessa tarde, a pensar sobre este assunto. Nós passamos, neste momento, por um período difícil de pandemia. Talvez seja, inclusive, reticente falar sobre a pandemia, mas nós assistimos, enquanto muitas vidas eram perdidas, a falta de amor,
na negociação de aquisição de vacina e etc. e tal. Ô, Gilca, vocês vieram para falar sobre política? Não necessariamente. Mas o amor, através da política, pode gerar vida e pode gerar morte. O nosso papel como cidadão não é distinto do nosso papel enquanto cristão. Eles não estão desconectados, né? Muito pelo contrário. Durante este período também, nós assistimos muitas famílias perderem os seus empregos, a sua única fonte de renda, adquirirem vários problemas emocionais, né, materiais, físicos. E quanto que o nosso amor gerou vida ou deixou de gerar neste período? Onde é que nós, como agentes de pastoral familiar ou de qualquer outra pastoral ou ministério, estávamos? Quais foram as atividades que nós desenvolvemos neste período para que a vida fosse mantida? E a vida, ela é defendida pela pastoral familiar, né? Nós somos defensores da vida. Então, este é um outro aspecto que a gente precisa ponderar. De que modo é que nós estivemos e estamos ainda presentes na nossa vivência familiar, porque existe uma escala, né, para a gente fazer as coisas. A gente conversa muito lá em casa sobre isso. Eu preciso estar com a minha espiritualidade em dia, né? Então a minha conexão com Deus precisa estar em dia. Depois a minha conexão com o Fábio precisa estar em dia, né? A gente precisa estar em ordem enquanto casal. A nossa conexão como família precisa estar bacana para poder a gente expandir para fora. Porque a gente vai agir, acima de tudo, com a nossa própria vivência, né? À luz da palavra, mas sempre com a nossa própria vivência. Então, é esse um outro aspecto que nós devemos refletir. E aí, pensando na pastoral, nós, enquanto, né, estamos coordenadores de diocese, muitas paróquias, e aqui a gente gostaria de dirigir um carinho muito especial aos paroquianos, porque é na paróquia que tudo acontece, né? A gente pensa em muitas coisas, a gente estuda muitas coisas, existem muitos caminhos, mas é na paróquia que todo o trabalho da pastoral é desenvolvido. Nós vimos e recebemos muitos relatos, né, da pastoral familiar sobre as dificuldades de desenvolver o trabalho. Mas nós sentimos também que aqueles que tiveram coragem de arregaçar as mangas e de se adaptar ao novo tempo, ao novo momento, não permitiram que suas equipes fossem dissolvidas. Muito pelo contrário, nós temos relatos de equipes que se fortaleceram neste período, porque os seus agentes não se deixaram abater. E nós não podemos nos deixar abater, porque o amor de Deus habita em nós, e nós temos que depositar este mesmo amor no nosso trabalho pastoral. Enquanto que aqueles que se encostaram na desculpa da pandemia, não que a pandemia seja uma coisa insignificante, gente, não é isso. Também permitiram que as suas pastorais se dissolvessem nesse período. Então, é um tempo para nós refletirmos que a partir daqui também, agora, graças a Deus, nós temos vacina, nós vivemos um novo período, um período de retomada, e que a gente precisa colocar à disposição todo este amor que Deus tem depositado em nós. Nós teremos novas demandas, né? Demandas bastante significativas, e que todo o nosso amor vai precisar estar a serviço da pastoral. Talvez tudo pareça muito solto agora nesta minha primeira fala, mas o Fábio vai conseguir conectar tudo que está solto para vocês, e vocês vão compreender. Gilca, onde é que está, então, o amor que gera vida? O que é que você está falando? Você está mais puxando a nossa orelha, nos criticando e coisa e tal. E não é isso.
A gente fala como agente de pastoral que passa pelas mesmas dificuldades que todos os agentes passam. Falar do amor gera vida, eu partilhava com o Cuti, que não dá para não falar do amor de Deus. E eu fui buscar lá em Gênesis, quando não se existia nada, não se existia o Cronos, existia apenas o Kairos. E Deus, Ele foi dizendo, faça-se as águas, faça-se os animais, faça-se as flores, as árvores, faça-se tudo que há de mais belo. Mas quando chegou a minha vez, a sua vez, a nossa vez, o próprio Deus modelou o barro. E mais que isso, quando a Gilca falava desse presente que é este tema, na hora eu me conectei com isso. Aquele sopro de Deus em nós para gerar vida é a centelha do amor de Deus que se faz presente em cada um de nós. E hoje, a gente percebe, com tantos filtros que nós convivemos, cada vez mais nós estamos nos distanciando de olhar para dentro de nós e perceber esta centelha divina que é o amor de Deus, que está em cada um de nós. Eu gosto muito de estudar, e às vezes a Gilca fala, Fábio, você vai ficar trelelé, mas eu sou apaixonado por isso. E tempos atrás, eu comecei a estudar uma matéria que dizia assim, eu peguei um tema e comecei um link de um jornal e comecei a pesquisar mais. E aí eu tive a certeza maior ainda daquilo que estava em Gênesis. A comprovação não só teológica, mas científica. E a matéria dizia assim que a partir de 69 o homem teve a oportunidade e realizou a experiência de ir para a Lua, e de lá trouxe material, rocha lunar, trouxe solo. Nos dois polos da Terra cai muito meteorito. E foi se estudado muito sobre isso. E em nenhum destes materiais foi encontrado elementos químicos igual o nosso corpo, aquilo que é feito a nossa matéria. Ao contrário da terra que você pisa, do solo que você vê os seus filhos brincando, mais de 60% dos componentes químicos da terra equivale ao componente químico do nosso corpo. Isso é a grande prova que aqueles que são incrédulos, que nós de fato fomos feitos do barro. E a vida que nós temos, e o que volta para Deus, que nós levamos para o céu, é esse sopro de Deus que está em nós. Quando a gente ouve assim, do pó nós viemos e ao pó voltaremos, de fato isso é verdade. Se daqui nós levaremos só aquilo que Deus depositou em nós, que é o seu próprio amor, essa centelha divina, por que nós nos preocupamos tanto com os bens material? E muitas vezes, esse se preocupar em demasia vai nos distanciando desta centelha divina que está em nós. E nós começamos a espernear, a chorar, a brigar por milagres. E nós perdemos as oportunidades de participar do milagre. Enquanto pastoral familiar, é difícil um encontro que não se cita bodas de Caná. É muito difícil um encontro que não se cita. Eu gostaria de partilhar com vocês
este significado tão grande que tem este evangelho para nós enquanto pastoral. Quando a gente percebe lá o mestre Sala nos dizer: vocês são diferentes, vocês deixam o melhor para depois. Nós temos um Cristo que fez e faz milagre. Nós temos uma Senhora que nos diz todos os dias: fazei o que Ele vos pedir. E o que Ele nos pede é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para esse milagre acontecer, precisou que os servos buscassem essa água. Antes disso, precisou que alguém cavasse o poço. E antes disso, que alguém doasse o local aonde este poço seria escavado. E nós, quanto agente de pastoral, será que nós também não estamos nessa condição de só esperar o milagre? Qual é a nossa disposição de doar, de se doar? Qual a dificuldade que nós encontramos de se doar? E quando se fala em doação, lê do engano de vocês se é só na questão material. Quando eu penso em doação, eu penso naquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Esse sim se finda, e nós não sabemos que horas findará. Será que nós estamos dispostos a doar? Será que nós estamos dispostos a cavar o poço? Trabalho árduo na comunidade, trabalho difícil na comunidade. Ou nós esquivamos desse trabalho? Nós estamos perdendo a oportunidade, a partir da centelha divina que nós temos, de gerar vida. Quando se trata em levar a água, de repente você pode achar, levar a água é muito simples. Eu já estou aqui na pastoral há 7, 8 anos, vou falar para a Gilca que chegou agora, mais fácil, a Gilca leva a água, porque eu quero o meu milagre, eu quero participar. E nós vamos perdendo esta conexão com o divino. Nós só continuamos a espernear, a querer o milagre. E perdemos a oportunidade de participar do milagre. E quando fala que o amor gera vida, quando nós nos colocamos à disposição, vem aquela fala de nosso Senhor Jesus Cristo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Me permitam partilhar uma história com vocês. No início da pandemia, como a Gilca bem colocou, muitas famílias perderam da onde provinha, perderam seus trabalhos. E a Gilca, um dia, nesse café da manhã, nosso café da manhã, ou café da tarde, é de horas. E a Gilca me falou assim: Fábio, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados? Olha o que está acontecendo aos nossos olhos. E nós começamos uma ação de procurar pessoas que estavam dispostas a doar tempo e comida. E assim a gente foi movimentando, e a gente foi arrecadando, e a gente teve a oportunidade de entrar nos seios de muitas famílias e perceber o quanto as crianças estavam abandonadas dentro das suas próprias casas. E aí, mais uma vez, cai com aquilo que a Gilca falava. E nós, como agentes de pastoral familiar, nós estávamos parados pelo medo, ou nós estávamos usando este medo como uma desculpa por aquilo que nós já não tínhamos tanto apreço em continuar a fazer, em continuar a construir. E dentro destas histórias, um dia chegou para nós, para a gente levar, nós tínhamos o alimento,
Assim eu peguei a cesta, coloquei no carro, cheguei na casa daquele senhor por volta de umas 18h30, eu bati palma lá, ele saiu com uma cara fechada, com um semblante difícil. Eu falei com ele, olá, tudo bem? Ele não me respondeu, tudo bem. Eu falei, eu trouxe uma cesta para o senhor. Ele falou assim, pode colocar no pé da porta. Pé da porta, né? Vão compreender, ali no cantinho. E eu assim fiz, coloquei a cesta, ele nem pegou, e eu coloquei lá. E ele, no silêncio, eu falei para ele assim, que Deus lhe abençoe. Ele falou, olha, o senhor acha que essa cesta que o senhor está me trazendo é bênção de Deus? O senhor acredita que esta cesta é bênção de Deus? Eu trabalhei a minha vida inteira, eu provia, hoje eu não sou nada, eu estou na merda, e o senhor vem aqui para me dizer que essa cesta que o senhor está trazendo é bênção de Deus? Confesso para vocês, meus irmãos, eu não sabia o que dizer para ele. Eu me silenciei. E eu fui embora. Mas com uma inquietação tão grande no meu coração. Eu partilhava com a Gilca. Isso foi numa quinta. Na sexta, aquilo não saía cena da minha cabeça. Eu comecei a entregar a Deus. Comecei a conversar com Deus. E buscar qual era o poço que eu tinha que cavar. Quem que eu tinha que procurar para me ajudar a levar essa água. E amanhecendo, é assim como a gente dá um enter. Eu já tinha tudo que eu precisava fazer e dizer para ele. E graças a Deus a gente tem muitas pessoas com disponibilidade de doar tempo e o material. Tem umas meninas, umas mulheres, que elas se intitulam Equipe da Partilha. Eles se chamam de Partilha, é tão lindo o nome. E no domingo eu liguei para uma delas, para a Renata. Falei, Rê, você consegue alguns leites para mim? E bolacha? Na segunda-feira isso estava na minha casa. Porque no meio daquele caos, daquela dor daquele homem, eu observei duas criancinhas no pé da porta. E assim eu fiz. Na segunda, voltei lá. Nesse mesmo horário, 6 horas, 6 e pouquinho. Bati palma. Ele saiu com a mesma cara fechada. E eu disse para ele, eu trouxe um leite aqui e uma bolacha para as crianças. O senhor me permite colocar ali no pé da porta? Ele falou, pode pôr. Aí eu coloquei. As crianças viram que era bolacha, elas abriram um sorriso. Bolacha? Eu falei, se o papai permitir, pode pegar. Ele só balançou a cabeça. As meninas pegaram. E ali eu já tinha a resposta de Deus. De quanto o amor de Deus é capaz de gerar vida. Eu falei para ele assim, o senhor me permite contar uma história para o senhor? Ele me disse sim, bem sério. Já que você está aqui? Aí eu falei para ele, olha, eu não tenho aliança, minha mão não tem aliança. Há muito tempo atrás, eu fui lavar um tênis e a minha aliança caiu. A gente tentou pegar com um ganchinho, não conseguimos. No outro dia a gente quebrou ali e eu não consegui localizar a minha aliança. Eu gostava tanto da minha aliança, ela era de ouro. Ela tinha uma pedrinha, ela era grossa, era do jeito que eu queria. Mas eu perdi. E ela caiu na merda.
o senhor acredita que se eu voltar lá hoje, e porventura quebrar aquele mesmo terreno, e eu encontrar esta aliança, o senhor acredita que ela vai estar valendo ouro ainda? Mesmo ela tendo ficado todo esse tempo na merda? Ele deu uma risadinha e falou, se for ouro, claro que vai estar valendo. Eu falei, então, pois saiba o senhor, que cada cesta que chega nessa casa, cada caixa de leite, cada centavo que alguém chega aqui e oferece para pagar sua água, sua força, é Deus cuidando do Senhor. É o amor de Deus gerando vida, sustentando a sua família. Era pandemia. Aquele homem abriu os braços e veio na minha direção. Ele me abraçou e chorou mais que uma criança, alto, abraçado comigo. Quando eu olhei, estava a esposa, as duas crianças, eu só dei sinal para eles que estava tudo bem, e fiquei abraçado com ele. Ele só me disse, obrigado. E eu fui embora. Não falamos mais nenhuma palavra. 20 e poucos dias depois, volto eu na casa dele, com uma outra cesta. Então ele já vem, sorrindo, de braços abertos, receber aquela cesta. Ele me diz assim, esta eu vou aceitar. Mas o senhor não precisa trazer mais para mim, não. Eu falei, que bênção. Ele falou, graças a Deus. Quando o senhor veio e trouxe aquela cesta, na terça-feira apareceu um biquinho para mim fazer. E eu fui. Esse biquinho que era de 3 dias, ele passou 7. Ele passou para 15. Até que o patrão veio aqui essa semana e nos convidou para ir trabalhar na fazenda dele, eu, minha esposa, levar as crianças no Paraná. Então nós estamos indo para o Paraná. Então o senhor não precisa mais trazer. E muito obrigado por tudo que o senhor fez. Eu disse para ele, foi Deus quem fez. Ele falou, eu sei. Porque nós encontramos nesse caminhar pessoas dispostas a doar, pessoas dispostas a carregar, pessoas dispostas a entregar e confiar no milagre. Então nós, enquanto agentes de pastoral familiar, nós não precisamos ficar esperneando por milagre. Nós não podemos perder a oportunidade de participar deste milagre, porque todos nós temos a oportunidade de celebrar esse milagre, assim como todos naquela bodas de Caná, na mesa da Eucaristia, aonde o Cristo se faz ali verdadeiramente para cada um de nós. Quer amor maior que gera vida do que o próprio Deus e o próprio Cristo? Nós somos muito realizados enquanto família, enquanto pastoral familiar. E nós, assim, já encaminhando para o final, deixamos o nosso convite a vocês a ser e construir coisas maravilhosas a partir do amor de Deus. Cute, quer falar mais alguma coisinha? Ainda tem 15 minutos, é isso que eu gostaria de falar. Então, gente, o que nós queremos partilhando essa história com vocês
não é sobre dizer o que é feito pelo Fábio, ou por essa ou por aquela pessoa. É sobre dizer para vocês que vocês também podem realizar e que vocês também devem realizar. O que a gente precisa é estar disponível para realizar, né? Porque naquele momento a minha inquietação foi tão grande, e eu estou trabalhando e o Fábio não, e eu falo para ele que eu empurro ele para as coisas e saio correndo, né? Porque como eu estou trabalhando, eu vou trabalhar e falo para ele, Fábio, vai você, faz tal coisa, faz não sei o quê. O que nós precisamos, gente, é estar disponíveis para o trabalho pastoral. A nossa pastoral tem precisado, tem carecido da nossa disposição em realizar. No nosso caminho, a gente tem encontrado muitos empecilhos para o trabalho pastoral. E a gente não pode se curvar diante deles. O que nós temos que fazer é buscar alternativas para vencer esses desafios, né? Nós encontramos desafios, por exemplo, como a falta de apoio dos nossos párocos. Existem párocos que não têm vocação para a pastoral familiar. A vocação deles está em outras pastorais, em outros ministérios. Isso não pode e não deve ser um empecilho para o nosso trabalho. Nós temos que, com o nosso jeitinho, com o nosso coração, com o nosso amor, fazer com que ele compreenda a importância do trabalho da pastoral familiar. Às vezes, a nossa dificuldade é a conexão com outras pastorais. E aí, com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa caridade, nós vamos estabelecendo relações com as outras pastorais e fazendo com que o nosso trabalho se torne cada vez mais sólido. É necessário que a pastoral tenha uma ação conjunta, principalmente com as pastorais relacionadas à família, ao batismo, à catequese, ao crisma. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão deste nosso dever. Então, toda a nossa reflexão nessa tarde é voltada principalmente para quanto de amor nós temos dedicado ao nosso trabalho pastoral. Quanto de carinho nós temos dedicado ao nosso trabalho pastoral. É amor, inclusive, à renúncia. É uma grande prova de amor à renúncia. Quando eu detecto que com as minhas habilidades, que ou talvez a falta delas, com o meu tempo ou a falta dele, com o meu excesso de atribuições, porque às vezes eu sou agente da pastoral familiar e de mais 4, 5, 6, eu sou ministro, eu sou uma série de coisas. Inclusive, é uma prova de amor a renúncia desse trabalho pastoral. E quando eu renuncio, eu não estou simplesmente dizendo que não sou capaz de realizá-lo. Eu estou dando a oportunidade de quem o é fazê-lo e bem fazê-lo. A gente precisa pensar muito, refletir muito nisso. É um processo doloroso? É doloroso. É difícil? É muito difícil. Mas a gente tem insistido nisso, né, vida? Por onde a gente tem passado, a gente tem refletido sobre isso. É uma reflexão um tanto dolorosa, mas nós não podemos, como agentes, colocar o nosso ego, às vezes é ego, né? A nossa vontade, os nossos anseios pessoais, acima do trabalho que deve ser desenvolvido pela pastoral. A pastoral tem um trabalho muito árduo a ser desenvolvido, muito grande. Se nós estudarmos os nossos documentos todos, se nós nos aprofundarmos nos nossos documentos todos, o trabalho da pastoral familiar está todo documentado. Nós temos um trabalho árduo a ser feito. E não é um trabalho que dá para ser empurrado. Ele está acima de nós todos, da nossa condição de agentes, né? É necessário uma dose extraordinária de todo esse amor que nós falamos aqui no nosso trabalho pastoral. E quando a gente fala, a gente não está falando sobre algo impossível. Muito pelo contrário, a gente só insiste nisso com vocês porque a gente sabe que é possível. A gente sabe que é possível.
Nós não vamos dizer para vocês que o trabalho pastoral é fácil. Não é. Eu já me peguei segunda-feira, 5 horas da manhã, secando o uniforme dos meus filhos no ferro, porque eu passei o final de semana inteiro a serviço da pastoral. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, mas que carece dessa dose extra de amor, de todo esse amor que Deus depositou em cada um de nós, para desenvolver os nossos trabalhos pastorais e para bem desenvolvê-los, carece. Enquanto agente de pastoral, às vezes você vai ter que abrir mão de você um tantinho para que o trabalho pastoral seja desenvolvido a contento, vai. Deus tem confiado em nós. É necessário a tomada de confiança desse amor e dessa confiança toda que Deus depositou em nós. A consciência vai fazer parte desse processo de amor. E essa dose de amor que nós vamos depositar no nosso trabalho pastoral vai fazer toda a diferença no resultado. É necessário um trabalho eu falo quase que um trabalho de CSI. A gente precisa prestar atenção em quem é que está no banco das nossas igrejas, aqueles desempregados de pastoral que a gente fala. A gente precisa estar atento ao convite, gente. A gente precisa estar aberto para a recepção. Nós já assistimos pessoas diferentes chegarem na pastoral, ali em um trabalho que a gente está realizando, e perguntar, vocês querem ajuda? A resposta é não, está tudo bem, a gente está precisando de ajuda, não. A gente quer ajuda sim, toma aqui meu avental, faz você. Eu vou encontrar um outro lugar para mim. Não perde a oportunidade. Isso é depósito de amor. Quando a gente abre mão do nosso, eu não vou dizer do nosso lugar não, porque cada um tem seu lugar, né? Ninguém ocupa o lugar de ninguém assim. Mas quando a gente abre mão da nossa vaidade, quando a gente deixa de se envaidecer com as coisas, a gente conversa muito sobre cargo, né? Cargo a gente ocupa no trabalho. Eu tenho um cargo lá no meu trabalho, na minha pastoral eu tenho um lugar de serviço. Eu tenho que estar a serviço da pastoral. E o meu depósito de amor no meu trabalho pastoral, seja ela qual for, seja familiar, seja outra, seja o ministério, vai fazer toda a diferença no resultado. Toda a diferença. Quanto mais amor a gente depositar, quanto mais aberto a gente estiver para receber tanto as pessoas como os argumentos, as críticas, os feedbacks, sejam eles positivos ou negativos. Quanto mais tempo a gente se dedicar ao estudo, não só da palavra, mas dos documentos que direcionam a pastoral familiar, mais a nossa pastoral vai se tornar sólida, mais os nossos trabalhos vão se tornar sólidos, mais resultados positivos a gente vai ter, mais corpo a nossa pastoral vai ter. Quantas vezes a gente fica em coordenações paroquiais, seja ela qual for, por muito tempo, por um tempo que excede, porque a gente não encontra dentro do grupo pessoas disponíveis. Talvez a responsabilidade não seja só das pessoas, seja nossa também. Que trabalho nós desenvolvemos para motivá-las a querer doar mais, dar mais amor? É uma reflexão um tanto dura, talvez, mas necessária. A gente gostaria muito, muito, muito que vocês refletissem. Que não fosse passageiro, que não fosse de um dia. Nós viveremos novos tempos e nós precisaremos que, através do nosso amor pela pastoral, a gente consiga gerar vida nos nossos agentes, né? Porque aí a gente pensa em falas para coordenação, gerar amor nos nossos agentes, gerar amor nos desempregados de pastoral, de modo que quando eles sejam convidados, eles não se sintam, né, amedrontados pelo convite. Que a gente saia
O Papa Francisco vem pedindo para a gente muito tempo para a gente sair, que a gente saia. A pastoral não precisa necessariamente ser fechada, ela não precisa ser na sala, ela não precisa ser para poucos, ela pode ser para vários, ela pode ser para todos. A ação pastoral precisa desse amor, dessa dose extra de amor. E na nossa caminhada por aí, o que a gente tem percebido é um tantinho de falta dele. A gente tem se colocado à frente da pastoral. Eu sou imprescindível para a pastoral. Não, a pastoral está aí, ela existe faz tempo, gente. Antes que nós chegássemos, a pastoral já existia. Ela já estava documentada. São João Paulo II já havia sonhado com ela. Nós estamos agora assumindo os trabalhos pastorais e a gente nem fala assim, estamos coordenadores, porque a gente está pensando em uma equipe de coordenação, né, para não ter quebra dos trabalhos. Então, nós estamos trabalhando junto com o Edivaldo e com a Priscila, que são de Americana e que não estão aqui conosco hoje porque eles estão, né, passando por um problema familiar, enfim. Mas, antes de nós, tem outras pessoas que trabalharam, e trabalharam duro para que a pastoral chegasse onde está. Então, a gente precisa pensar em ciclos, né? E nesse depósito de amor, principalmente. O amor de Deus gera vida em nós, e o nosso amor pelo trabalho pastoral gera vida em tantos outros, em tantas outras famílias. É um trabalho necessário, imprescindível, árduo, difícil, mas que Deus tem contado cotidianamente conosco. Não porque nós merecemos, nem porque somos dignos, eu repito, mas porque Ele nos escolheu. E a tomada de consciência dessa escolha precisa ser feita. Né, amor? Minha gratidão a vocês por nos ouvir. Só para a gente finalizar, hoje a gente ouve muitos e a gente tem muitos convites para motivar. Eles ligam para nós e falam, Fábio, Gilca, vocês não podem vir aqui na nossa paróquia e dar uma motivação? Os nossos agentes estão precisando de motivação. Eu costumo dizer que essa motivação que é oferecida é como encher um tanque de combustível. Ela é limitada. Que nós precisamos começar a procurar e observar e trazer para dentro de nós aquilo que é importante. Aí dá um bom resultado lá em cima. Sabe quando a gente tem alguns amigos e a gente gosta de ficar perto e a gente fala, fulano é importante porque é uma pessoa alegre, é gostosa a prosa, e a gente importa para dentro de nós aquilo que nós não temos, aquilo que nós estamos em falta. Então é muito importante nós começarmos a atentarmos aquilo que nós estamos importando para dentro de nós. Porque aquilo que nos importa, aquilo que é importante, importamos para dentro de nós, vai para o coração. Coragem vem de coração, agir com o coração. Então, com aquilo que nós importamos, se nós importamos coisas boas, coisas que nos fortalecem, a coragem do nosso coração gera uma motivação, um motivo para entrar em ação. Então, o que nós, enquanto agente de pastoral familiar e agente cristãos, o que nós precisamos é começar a importar para dentro de nós, com mais frequência e com mais aptidão, aquilo que o nosso Papa vem nos dizendo nas suas falas semanais, aquilo que os nossos bispos vêm nos dizendo, os nossos párocos, os nossos diáconos. Nós da pastoral familiar temos tantos diáconos que se colocam, dão um testemunho tão lindo. A gente precisa parar e importar para dentro de nós todo este conteúdo que vai para o nosso coração e que com toda certeza vai gerar a motivação que nós precisamos. Então a gente agradece a todos vocês por essa oportunidade de poder
partilhar um pouquinho com vocês. Fica a nossa gratidão aqui à Diocese de Piracicaba. E é tão bom também dizer assim, o quanto a gente ficou feliz em representar os nossos agentes da Diocese de Limeira. Quando a gente partilhava que nós teríamos a oportunidade de vir aqui, eles falavam: vocês estão nos representando. É muito bom quando a gente sente que nós estamos caminhando todos na mesma direção. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, e nós não podemos mais perder essa oportunidade que vem de Deus, aonde o amor gera vida, e gera vida em abundância. Deus abençoe a cada um de vocês.